No hospital, quando ele estava naquele leito lá sofrendo, eu estive do lado dele. Eu fui o único amigo que passou uma noite com ele. Presenciei todo o sofrimento do pastor. Ele gritava, ele chorava, o coração dele inchado. Tinha um senhor do lado da maca dele com as pernas tudo inchadas, sangrando. Acho que ele nem escapou, né, pastor? Faleceu. E eu estive junto com o pastor. E na época ele aceitou Jesus, eu estava do lado dele e na época eu neguei. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui para dar meu testemunho. Aleluia! E nós vencemos e estamos aqui, né, pastor? Na mesma caminhada. Eu queria dizer aos irmãos, todos já viram na Bíblia que Jesus ele foi entregue a Pilatos. Jesus ele foi entregue para ser crucificado. Só que na Bíblia você vai ver que Pilatos ele procurava o que Jesus tinha feito para poder ser crucificado. Nem o próprio Pilatos achava crime algum ali, naquela situação. E então ali Pilatos ele conversou com aquele povo dele na época, tentou achar algum motivo para poder criminar Jesus, mas não achava. Então ali Pilatos ele teve uma ideia. E ali Pilatos pegou, pediu que chamasse Barrabás. Todos conhecem a história. Então ali, diante de Jesus estava Barrabás, que tinha cometido crimes, que tinha roubado, que prostituía, que bebia, estava de lado de Jesus ali. E ali, Pilatos, diante daquela multidão, ele pergunta quem aquela multidão queria que fosse liberto. E ali todos clamavam que soltasse Barrabás e que prendesse Jesus, sem Jesus ter crime algum. E hoje, irmãos, estamos diante de uma semana que está todo mundo postando nos status, no Facebook, Instagram, o mundo inteiro postando sobre a morte de Jesus. E naquele tempo, voltando atrás naquela história, aquela população, aquela multidão de gente que incriminava Jesus, a maioria ali já recebeu uma cura, uma libertação. A maioria daquele povo se deparava diante de tantas coisas ruins que Jesus libertou, mas mesmo assim o povo preferiu Barrabás. E hoje estamos diante de uma palavra de Deus, uma mensagem que o mundo inteiro posta dizendo que está proibido comer carne, que não pode comer carne que é Semana Santa, que não sei o que é pecado. O ano tem 365 dias. A pessoa vai tirar um único dia para dizer que não pode comer carne porque é pecado. Mas os 364 dias pode cometer crime como roubo, estupro, maldição dentro de casa, briga com a mulher, família, e quer reconhecer a morte de Jesus em um único dia. Hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem porque eu creio que naquele tempo foi preciso Jesus passar por isso para que nós queremos ter o nosso livre-arbítrio, para que nós viemos ter nossa liberdade. E talvez aquela multidão de gente tivesse ficado contra Barrabás e soltasse Jesus, mesmo assim não ia ter como, porque já era a vontade do Pai. Talvez Jesus morria naquela cruz, mas feliz porque aquela multidão lutou para que ele viesse ser crucificado. Mas não, a multidão foi justa porque preferiu que soltasse Barrabás, mas que crucificasse Jesus diante de tantos milagres que Jesus tinha feito naquele tempo. E hoje estamos diante de uma sociedade
que aqui Deus, no livro 1 Samuel, capítulo 16, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? E enche o teu vaso de azeite, e enche a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porque é uma mensagem distorcendo que eu comecei a pregar. Porque estamos diante de uma mensagem que Saul, todos veem que Saul era de família. Saul foi escolhido, ele era de família. Saul saiu naquele deserto, naquele tempo, à procura de uma jumenta que tinha se perdido. Mas Saul era de família. Saul era querido entre seus entes queridos. Agora, Saul enche os olhos de Deus e ali ele é ungido como rei. E ali, mais uma vez eu te mostro que Deus ele confunde a nossa mente. Como que Saul, ele é bem visto por Deus, mas de repente Saul não consegue fazer o que Deus pede, e ali Saul já é rejeitado por Deus. É porque o ser humano, quando ele ganha um poder, quando o ser humano começa a conquistar algo, o coração começa a fechar e endurecer para Cristo. Aquelas pessoas não querem mais se curvar perante ao Senhor. As pessoas estão perdendo o temor de Deus. As pessoas que não têm dito querem escolher um único dia como um dia que é proibido de fazer algo, mas o restante do ano cometendo coisas erradas o tempo todo. Hoje nós juramos a nossas esposas que somos fiéis, que amamos, quando nós conhecemos nossa família. A primeira vez que eu vi a Graziela, eu tremia. Confessei para ela que eu amava. Mas quando ela cometeu um erro, eu não quis tirar a vida dela. E muitos homens tiram a vida da sua esposa porque cometeu um erro. Mas não quer tirar a vida da sua esposa depois de 17 anos morando junto, por causa de um erro que pode ser perdoado. Você prefere tirar a vida da sua esposa e depois você vem dizer que amava. Desse mesmo jeito que fizeram com Jesus Cristo. Todos ali diziam que amavam no momento da cura, no momento que estava sendo liberto, no momento que estava ganhando algo em troca. Mas quando Jesus se prostrava ali diante de uma cruz, que Jesus estava ali para ser crucificado por mim e por você, aquela multidão negou Jesus. O próprio discípulo que andava junto com Jesus negou ele 3 vezes. O próprio discípulo negou Jesus 3 vezes. Hoje o que nós vemos na televisão é família, é casal se destruindo, é feminicídio. As pessoas que dizem que amam a sua companheira, as pessoas que falam que dá a vida pela sua companheira, no primeiro erro, no primeiro vacilo, que é tirar a vida, que é matar. Hoje não dá para a gente confiar quem está do nosso lado. Quem você está dormindo hoje? Você pode estar dormindo com uma pessoa que pode tirar a sua vida amanhã. E você jura fidelidade, amor. Pessoas que estão postando hoje que é proibido comer carne, que Jesus é amor, mas amanhã estão lá fazendo coisas erradas. Pessoas estão cometendo crime. Tem pessoas reclamando porque a igreja grita, porque a igreja está fazendo barulho, mas lá fora o som rolando alto, cachaça, destruição, droga, briga de família, briga entre irmãos, tio matando o sobrinho matando o tio, pai matando o filho matando o pai, e tudo por causa da cachaça. Aí vem falar que um único dia não pode comer carne, um único dia vai adorar Jesus
passou a Semana Santa. Mas eu creio que na palavra do Senhor, assim como o Senhor levantou o profeta Samuel para que ele venha ungir Davi, a família de Davi rejeitava Davi. A família de Davi preferia que Davi ficasse no meio do mato. Mal ele sabia que Davi já tinha vencido um leão, um urso. E os irmãos de Davi eram guerreiros, era do exército de Saul. Por que essa história, irmão Júnior? Essa história eu trago, irmão, para que você veja que Deus ele confunde a nossa mente. Aonde a gente não vê as coisas, é aonde Deus trabalha. Os irmãos de Davi poderiam enfrentar aqueles gigantes, eles não eram de guerra, eles não eram poderosos, eles não enfrentavam Davi, eles não humilhavam Davi. Davi foi com uma pedra, 5 pedras, uma na mão e mais 4 no bolso. Davi ele foi na intenção de ferir aquele gigante, mas com a palavra do Senhor. Ele não foi despreparado. Todos ali falavam que o gigante ia moer Davi como se pegasse um papel e rasgasse. Mas nem mal aquele povo sabia que o maior que estava por trás de Davi era o nosso Pai. Que estava por trás de Davi diante daquela pedra. Davi ele não acertou aquele gigante por acaso, não. Ali foi a mão de Deus. E ali não foi Davi que se encheu, se engrandeceu, não. Foi Deus. Aquela multidão passou a se curvar Davi, porque como é que a multidão vai se curvar perante um jovem franzino que era rejeitado pela sua família? Agora que venceu o gigante, era o mais reconhecido na cidade. Até Deus rejeitar Samuel. Aleluia! Aonde a sociedade hoje estão vendo os poderosos que têm grana, estão discriminando os pequenininhos, os moradores de rua que estão precisando de uma campanha lá na rodoviária, que estão precisando de um agasalho no frio, que estão precisando de atenção, de um abraço de um irmão. Está os ricos lá na televisão, esbanjando dinheiro para o carnaval, esbanjando dinheiro para uma festa de final de ano, esbanjando dinheiro por uma festa que vai ser uma festa de sertanejo, mas para a igreja ninguém vai fazer uma doação porque é muito dinheiro. Aquele mendigo não merece receber aquela atenção. Essa é a intenção dos poderosos. Hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem, não sei qual o que Deus tinha, o propósito de Deus de me usar para trazer essa mensagem hoje, mas eu creio que Deus, Ele pede para que a sociedade tenha cuidado. Deus ele não está de olho no Estado, Deus ele não está de olho na internet. Hoje precisamos da internet, hoje é um meio de vida que nós temos, usar a internet, mas Deus ele quer saber o seu interior. Deus ele quer saber como é que está o seu coração hoje. Deus quer saber se você hoje está preparado para receber algo do céu. Deus quer saber se você está preparado para receber uma bênção que desce do céu. Aleluia. Hoje Deus pergunta: será que se você hoje, que está pequeno, se levantar, tiver condição, você vai lembrar do seu irmão que está lá embaixo? Será que você vai se lembrar da onde você esteve? Foi dito hoje aqui o testemunho do pastor Getúlio. Eu vim de criança, da mesma fase, da mesma idade. Nós brincávamos de biroca, jogávamos futebol, brincávamos de cuca, aquelas. Eu não sei mais nem como falar. Peão. Nós era uma infância unida. Eu e o pastor Getúlio, acho que nós já brigou. O Assis não podia nem falar nada do Assis, que era briga. O homem era perigoso. O Giovanni, eu e o Giovanni morreu não sei quantos quilômetros, porque o cara vinha com uma pistola para matar a gente, porque nós estávamos dentro de uma chácara pescando. Pastor, lembra? Não morremos porque Deus teve misericórdia. A gente era pequeno. Teve muita gente que falou que a
nós não tínhamos futuro. Quantas vezes eu e o pastor ia para a feira roubar? Nós ia para a feira, não era para fazer nada, não, era para olhar, sondar as coisas para a gente passar a mão. Era. Muitas vezes, eu e o pastor Jesus, nós temos história para contar. Nós comprávamos litro de cachaça, 51, nós bebíamos. Nós tínhamos um som pesado, nós ouvíamos rap, nós cantávamos rap. Eu tenho música no YouTube de rap, mas ficou no passado, pastor. Isso mesmo, mano. Ficou no passado, graças a Deus. Deus, ele teve misericórdia. Eu lembro que o pastor contou um testemunho de um rapaz que disparou não sei quantas vezes na cabeça do pastor e não saiu uma bala. Marcos Vinícius. Eu lembro, a gente morou numa rua que não tinha traficante não, chovia traficante. O próprio cara matou o outro porque falou que era de brinquedo, era amigo, colega. Puxou a boca assim, pá, é de brinquedo, o cara morreu. No Padre de Cima, lembra? Era primo seu, teu primo que perdeu a vida.